Como vai ser o nosso dia hoje, hein? Deus sabe todas as coisas, não sabe? Então ele sabe para onde nós vamos, sabe se a gente vai voltar, sabe se o que a gente planejou vai dar certo, sabe se a gente não vai conseguir alcançar o êxito que a gente queria daquele dia, né? Ele sabe todas as coisas. Uma coisa que eu sei é que, independentemente do produto final desse dia, se nós decidirmos ficar ao lado dele, nós o teremos ao nosso lado. Porque Deus nunca se separa de nós, né? É o homem que se separa de Deus. Então, para que ele esteja ao meu lado, basta que eu tenha a firme decisão de não me separar dele. E você sabe que é através do Espírito Santo que a gente consegue isso, né? Cristo é o nosso modelo e Deus eterno é o nosso grande abençoador. E vendo um vídeo ontem, o camarada me chamou muita atenção para algumas perguntas que ele fez e depois para o raciocínio seguinte que ele desenvolve. E eu achei interessante aquilo. E, e é um exercício de fé mesmo, né? Crer desta maneira é um exercício absoluto de fé, que nem sempre é fácil. A fé de fato aparece quando nós somos testados. E ela é aprofundada num processo muitas vezes doloroso, porque nós geralmente não temos a tendência de aprender quando está tudo bem. Você não sente falta das coisas enquanto você as tem, já percebeu, não? Você não sente falta das coisas enquanto você as tem. Você não valoriza a sua mão, perde para tu ver. Você não valoriza o fato de conseguir enxergar, perde a visão para você ver. Então, às vezes, Deus permite que nós percamos algumas coisas para Ele nos levar para um lugar de dependência que Ele não consegue levar a gente enquanto nós estamos nessa calmaria. E Ellen White disse que a igreja, se as fogueiras fossem acesas, as fogueiras da perseguição fossem novamente acesas contra a igreja, talvez ela despertasse. Então, pensando nisso, é muito interessante, né? Você refletir sobre isso. E nesse contexto de fé, de total dependência de Deus, muitas vezes você passando pela fritura do processo, o cara perguntou assim, e aí eu vou inserir a minha percepção do que ele disse. Ele perguntou assim: Deus abriu o mar vermelho? Ele perguntou. Deus abriu o mar vermelho? Abriu. Deus criou todas as coisas pela palavra, do nada ele criou, do nada. Deus fez das águas amargas de Mara águas doces. Deus fez águas doces das águas amargas de Mara. Deus, Deus fez com que o maná caísse do céu e alimentasse um povo no deserto, desobediente, difícil, durante 40 anos. Deus fez isso? Deus fez isso. Deus ressuscitou Lázaro dos mortos. Sim, Deus ressuscitou Lázaro dos mortos. Mais ainda, Jesus ressuscitou dos mortos, dando ele mesmo vida para ele. Deus fez isso sim. Aí o cara perguntou assim: ele não vai te dar arroz? E ele não vai te dar arroz? É muito difícil para ele dar arroz para você, né? Arroz é muito difícil. Comida é muito difícil. Roupa é muito difícil para Deus dar para você, né? Cara, achei sacada dele. Muito interessante. E aí ele faz a gente refletir em Mateus 6, verso 25 a 34, diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vales muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E por que vocês andam ansiosos? Ele não pode dar arroz para nós, né? Ele não pode dar moradia para a gente, né? Não pode. Ele, é claro que nós temos garantia do sustento de Deus em tudo aquilo que a gente de fato necessita. Não é o que a gente quer, é o que a gente necessita. E nem sempre será fácil. Ele não disse que essas coisas aparecerão do nada só porque você crê nele, não. Ele diz que você tem a bênção dele enquanto você faz a sua parte. Não, não. Ele diz assim: sejam prudentes como as formigas. E ele repreende a preguiça. Então, enquanto a gente faz o nosso corre, dependendo dele, a gente tem a garantia de um Deus que pode todas as coisas, de que ele vai cuidar. Então, Deus cuida de você, viu? Ele pode te dar arroz, pode dar roupa, pode dar o teto, ele pode todas as coisas, porque ele criou tudo do nada. Deus é Deus, viu? Deus é Deus. Mantenha firme a fé, os dias estão difíceis, mas Deus é Deus. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui e eu queria, não posso esquecer a irmã Nadir, lá de Guapiara, ela pediu para mandar um abraço para ela estar assistindo, o irmão Berilo também está assistindo e tantas outras pessoas. Queridos, é maravilhoso, não é mesmo? Jesus ele é incomparável. Quando a gente tá na presença de Jesus, a gente não consegue ficar calado. A gente canta, a gente louva, a gente chora de felicidade, estuda a palavra, a gente participa e vive momentos especiais como este. Hoje nós vamos iniciar aqui com um texto de Lucas 19. Aqui a gente encontra uma história da Bíblia que nós já conhecemos. A entrada triunfal de Jesus, que acontece alguns dias antes da Páscoa. Quando a gente lê essa história, a gente pode pensar assim, triunfal. Jesus em cima ali de um jumentinho. E no fundo, podemos não achar tão triunfal assim essa entrada, não é? Afinal, ele poderia ter entrado numa carruagem, num cavalo, mas num jumentinho. Jesus indo ali, o povo cantando hosanas e aquela festa toda acontecendo. Mas eu queria ver com vocês alguns detalhes dessa história. Lá em Lucas 19, 35, levam esse jumentinho para Jesus. Vamos dar uma olhada no texto. Então levam esse jumentinho para Jesus e está escrito assim: levaram a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da cidade, do Monte das Oliveiras,
perto da descida do Monte das Oliveiras, toda toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Amém? Muitos achavam que Jesus, muitos achavam que Jesus estava descendo para Jerusalém para ser coroado rei, o rei de Israel. Desde outras cidades, pessoas estavam seguindo a Jesus, querendo saber o que a gente, o que ia acontecer. Acreditavam que o Messias seria um poderoso rei terreno, que os libertaria dos romanos e formaria uma grande nação novamente. Até os magos que vieram do Oriente perguntaram em Jerusalém: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Isso está narrado lá em Mateus 2, versos 1 e 2. Então, certamente havia uma expectativa com relação a isso. Mas Jesus, que estava indo para Jerusalém para ser morto, e as pessoas achavam que Jesus seria coroado rei, rei da sua nação, o rei de Judá. Então as pessoas começam a chegar cada vez mais. Jesus monta no jumentinho, como dizia a profecia de 500 anos atrás, como era a entrada dos reis, e como também se falava que o Messias viria. Isso está registrado lá no livro de Zacarias. Lá no livro de Zacarias está escrito assim, Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Então Jesus vem e agora as pessoas têm a certeza de que os seus pensamentos estavam certos. Enfim, eles teriam um libertador. Sabiam que Jesus sempre andava a pé. E por que está sentado no jumentinho agora? E alguns poderiam pensar, é a profecia, sim, é a profecia, ele vai ser rei de Israel, rei de Judá, vai ser rei da nossa nação. E aí o povo naquelas entradas triunfais tinha aquele clamor, usavam bandeiras. E eu peço, queridos, que vocês tentem visualizar tudo isso que a gente está falando hoje aqui. Tente imaginar as cenas. Então eles usavam bandeiras. Não temos bandeiras, não temos. Então eles improvisavam com ramos de palmeiras e começavam a levantar os ramos como se fossem bandeiras estandartes. Presentes, presentes, temos que dar presentes para ele. Não tem presentes, então imagine, eles começavam a estender as suas capas para Jesus passar. E era aquela a maneira deles improvisarem uma entrada triunfal para aquele que seria o rei. Mas veja que a beleza deste momento não está, não está nisso. Os reis daquele tempo, depois que voltavam de uma guerra, eles chegavam com um cortejo, onde eles exibiam seus troféus. Das nações que eles venciam, que tinham conquistado, eles traziam seus escravos no meio desse cortejo. E a beleza, o que faz triunfal essa entrada de Jesus, é que Jesus também vinha com um cortejo, queridos. Ele não estava sozinho, mas não estava acompanhado de pessoas escravizadas, mas daqueles que ele tinha trazido das trevas.
escravos do pecado, mas que ele tinha trazido para a luz. Esses eram os troféus, eram aqueles que ele tinha conquistado para o seu reino. E veja a descrição da cena, desta cena que nos traz o desejado de todas as nações, na página 401. Jesus não está sozinho. Ele não está sozinho à frente do seu cortejo. Então, lá, no desejado de todas as nações, está escrito: achavam-se em torno do Salvador os gloriosos troféus de seus serviços de amor pelo homem caído. Estavam os cativos, a quem resgatara do poder de Satanás, louvando a Deus por sua libertação. Os cegos, a quem restituíra a vista, abriam a marcha. Os mudos, cuja língua soltara, entoavam os mais altos hosanas. Saltavam de alegria os coxos, por ele curados, sendo os mais ativos em quebrar os ramos de palmeira e agitá-los diante do Salvador. As viúvas e os órfãos exaltavam o nome de Jesus pelos atos de misericórdia que lhes dispensara. Os leprosos, a quem purificara, estendiam na estrada as vestes incontaminadas, ao mesmo tempo que o saudavam como Rei da Glória. Aqueles a quem a sua voz despertara do sono da morte tomavam parte no cortejo. Lázaro, cujo corpo provara a corrupção no sepulcro, mas que então se regozijava na força da varonilidade gloriosa, conduzia o animal que Jesus montava. Vejam que os cegos, aqueles que não podiam ver a beleza das cores, aqueles que viviam na escuridão, agora tocados por Jesus, curados por ele, abriam a marcha. Você consegue imaginar a expressão no olhar dessas pessoas? Os olhos de alegria. Eles tinham tido o encontro com Jesus que havia mudado todas as suas vidas. Depois dos cegos, dos ex-cegos, vinham os ex-mudos. Tente imaginar, tente imaginar a música que eles cantavam. Você consegue imaginar a expressão na voz? Muito diferente da gente cantando na igreja, lendo ali a letra e cantando baixinho. Não, não. Eles cantavam com força. Eles cantavam com vigor, porque Jesus tinha feito um milagre em suas bocas e agora eles podiam dar glórias. Eles podiam dar hosanas, eles podiam exaltar o Rei dos Reis. Depois desses ex-mudos, vinham os ex-coxos. E esses eram os que mais andavam para pegar aquelas palmeiras e cortar os ramos. Eles iam de um lado para o outro. Diz esse texto que acabamos de ler, eles saltavam de alegria no cortejo. Eles tinham pernas que se mexiam. Eles podiam ir e voltar. Jesus é, Jesus é maravilhoso. Jesus é o grande fazedor de milagres. Estava ali com eles. Quantos de nós, apesar da saúde, não enxergam, não ouvem, não falam e não andam para realizar atividades para o Senhor, mas para as coisas do mundo à disposição? Misericórdia, Senhor. Depois dos coxos estavam os órfãos e as viúvas que tinham sido alvo da misericórdia de Jesus. Se nos dias de hoje já é difícil ser uma viúva,
Naquele tempo, quando a mulher não trabalhava, a viúva vivia e dependia da ajuda das pessoas. Jesus tinha amado essas mulheres e esses filhos. Deus, Deus tinha tocado e restaurado essas famílias quebradas. Depois dos órfãos e das viúvas, quem vinha no cortejo? Os ex-leprosos. Aqueles que estavam com os dias contados, que não podiam mais beijar os seus filhos, as suas esposas, suas famílias, seus amigos, viviam numa caverna, morrendo aos poucos. Mas agora eles estão purificados, restaurados. E eles tiram as suas capas perfeitas, sem doença, sem contaminação, para que o Rei da Glória pudesse passar. Depois desses ex-leprosos, vinham aqueles a quem Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia não conta todos os milagres, mas a gente sabe que Jesus ressuscitou muitas e muitas pessoas. Estavam ali aquelas pessoas que eram a prova do maior milagre de Cristo. Aquele que pode recriar, que pode dar vida, aquele que pode soprar o fôlego que restaura. E entre eles vinha Lázaro, que puxava o jumentinho de Jesus. Você consegue imaginar a música que entoava ali? No texto que nós lemos de Lucas 19, diz: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Outras passagens referentes a esse mesmo acontecimento falam Hosana nas maiores alturas. Eles cantavam porque eles viram os milagres de Jesus em suas vidas. Não era um louvor morno, não era um louvor morto, não era um louvor de pessoas que cantavam sem saber o que estavam cantando. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles estavam engrandecendo o único que é digno, o Rei, o autor da sua vida. Em Lucas 19:39 acontece uma coisa. Vem os fariseus e acontece uma coisa bem interessante. Eles, eles viram uma multidão clamando e dizendo que Jesus era rei. E aí esses líderes religiosos, cheios de ciúmes, dizem o que a gente vê lá no verso 39. Alguns dos fariseus, que estavam no meio da multidão, disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Vejam que mesmo os fariseus, não o considerando, o chamavam de mestre. E o que Jesus, e o que Jesus respondeu? Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe por quê, queridos? Porque onde Jesus está, existe louvor, existe adoração. Se aquelas vozes fossem caladas, Deus daria voz às próprias pedras para que Jesus fosse enaltecido. Porque aquele era um momento nobre, o momento mais sublime, quando Jesus entraria em Jerusalém para morrer, para ser o seu Salvador, para ser o seu Rei. Se você que conhece a palavra se calar, saiba que virão pessoas de outros apriscos para anunciarem as boas novas, assim como eu. Queridos, nós precisamos falar para as pessoas sobre o amor de Deus. Será que é legal um conhecido, um colega, um vizinho, um parente nosso descobrir sobre Jesus por outra pessoa e depois disso descobrir que nós também somos cristãos?
Nós não podemos ser tímidos com relação a falar de Cristo. Nós precisamos nos envolver e nos comprometer com o Evangelho. A obra que fazemos através das atividades da igreja precisa muito da ajuda de todos. Quantos de nós estamos nos esforçando ao máximo para atender à vontade de Deus e ser imitadores de Cristo? Quantos? Cristo, Cristo gostava de estar com as pessoas. Será que nós temos sido imitadores dele? Mas continuando ali no verso 41, é um verso emocionante. Tente imaginar essa cena. Está escrito: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Vejam bem essa imagem. Aquele que deu a vida para te salvar. Desta forma, chorando. Olhe bem para essa imagem. Fixe os seus olhos nessa imagem. Pense nele olhando, olhar, olhar sereno. Escorre uma lágrima. Feche os seus olhos e pense nessa cena. Escorre uma lágrima. Cai no chão. Imagine isso em câmera lenta. Jesus chorou, assim como nós devemos chorar e orar por aqueles que não abraçam a causa dele, por aqueles que estão apenas vivendo um dia após o outro. Então, aquelas pessoas que estavam na cidade iriam movimentar os seus ramos, dar os seus presentes, cantar hosanas, e Jesus iria se entristecer, porque ele sabia o que viria no futuro sobre aquela cidade. Isso está lá nos versos 43 e 44, diz assim: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus chora, queridos. Jesus chora. Ele olha ali para uma cidade que ele tanto tinha amado. Ele via o templo, lugares por onde andou naqueles últimos anos. Sabia que muitos tinham adorado a Deus durante gerações, mas que tinham o adorado de maneira mecânica, de maneira formal, sem sentimento, sem verdade, sem compromisso. Será que a gente também não faz isso? Estamos aproveitando as oportunidades que Deus tem nos concedido. Jesus, ele chora, meus queridos. Ele sabia que havia pessoas que estavam naquela multidão que pouco tempo depois não estariam mais cantando hosanas, mas estariam gritando. E gritando o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. Tente imaginar essa cena.
já não se ouviria mais hosanas, bendito é o Rei. Aí eu pergunto para você, por que que você quer que Jesus seja o seu Rei? Por que que você canta? Por que você adora? Por que você declara quem Ele é para você? Por que você vai ao culto? Por que que você está aqui? Veja, aqueles do povo que estavam só ligados às coisas desse mundo. Eles tinham pelo menos dois motivos para querer Jesus como rei. Primeiro, queriam Jesus como rei porque imagina um rei que nas batalhas, quando um soldado se ferisse, Jesus poderia fazer o quê? Ele iria curar. Volte para a batalha. Um caiu morto ali. Ressuscita, vá à luta. Jesus iria curar todos os soldados, ou seja, Judá seria invencível. Eles iriam conquistar Roma, iriam conquistar o mundo. Eles não queriam Jesus apenas pelo que ele era. Eles queriam um rei que os fizesse vencer as batalhas. E segundo motivo, queriam um rei que instaurasse em Judá o programa Fome Zero. Jesus, ele multiplicava os pães, os peixes. Não iria mais existir fome em nenhum lugar de Jerusalém, em nenhum lugar de Judá. Por quê? Porque você, porque você quer Jesus como rei. Para quê? Para que você quer Jesus como rei? Porque você quer cura? Porque você quer trabalho, dinheiro, saúde e felicidade? Você quer tudo isso para colocar à disposição da missão que ele lhe confiou ou só para suas realizações pessoais? Infelizmente, queridos, tem pessoas que são abençoadas e depois que o Senhor abençoa, elas deixam de adorar o abençoador e passam a adorar as bênçãos. Os seus pedidos têm sido feitos de acordo com a vontade de Deus? Às vezes, a gente quer Jesus como rei por motivos egoístas. Estou precisando de ajuda no emprego, na minha família, preciso disso, preciso daquilo, preciso prosperar, preciso de cura. Jesus também faz isso. Mas o nosso motivo para adorá-lo deve ser para que sejam cumpridas em nossas vidas as expectativas e propósitos dele. A nossa vida deve ser para a glória dele. É tudo, tudo para ele. Nós devemos adorar esse nome. Somente Jesus Cristo é digno da nossa adoração. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei. E eu quero falar para vocês uma última coisa. Jesus, ele fez e faz coisas maravilhosas por nós. Só o fato de você acordar todos os dias já é um grande milagre que ele faz na sua vida. De toda aquela multidão que cantava Hosana nas alturas, sabe quem não negou? Quem não negou Jesus? Os que foram tocados, curados e restaurados por Jesus. Os que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Todos os outros negaram Jesus.
E sabe o que isso nos ensina? Não adianta você adorar no calor da emoção, no embalo dos outros. Não adianta. Por que que você vai na igreja? Porque alguém vai e você tem que ir junto? Porque eu sou crente há 20, há 30 anos, e isso é uma obrigação? Porque você adora? Porque você o quer como o seu rei? Não pode ser no embalo. Não pode ser no embalo, queridos. Porque se for no embalo, porque se for forçado, daqui a pouco você está fazendo totalmente errado. Está fazendo tudo totalmente ao contrário. E com os seus atos, você não está dando valor para aquele sangue que foi derramado por você, por mim, por todos nós. Você, você tem que ter uma experiência individual, pessoal, real, viva com Jesus. Você precisa de verdade ser tocado, curado e restaurado por Ele. Senão, não adianta. Não adianta adorar, não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta dar lição, não adianta dar estudo bíblico. Você precisa deixar o Espírito Santo agir no seu coração. Se existe alguém aqui que ainda não vive essa intimidade, essa busca diária pelo batismo do Espírito Santo, restauradora, que nos vivifica, que nos transforma, comece a viver. Comece hoje a viver o que você espera de um reavivamento. Isso é, isso é pessoal. Sou eu e Jesus. É você e ele. Um relacionamento de muita amizade. Você precisa dizer: Jesus, entra no meu coração. Ele está aberto para você. Eu quero essa restauração na minha vida, meu Pai. Você quer? Você quer dizer isso para Jesus? Jesus, seja o meu rei. Levante a mão, então. Levante a mão, então. Quem quer dizer isso para ele? E repita comigo: Jesus, seja o meu rei. Seja o meu rei, Senhor. Você quer que ele seja o Senhor da sua vida, aquele que dita o que você tem que fazer, aquele que dá o caminho e você obedece feliz. Então você quer viver nesse amor? Você quer viver nessa graça? Você quer ter esse rei? Se você quer isso tudo, imagine que agora, nesse momento, você faz parte. Você faz parte daquela multidão que está entrando em Jerusalém, diante do Rei dos Reis. E nós não somos, queridos, uma multidão de espectadores, de curiosos. Não, nós não somos isso. Nós somos a multidão dos restaurados por Jesus, daqueles que foram tocados por Jesus, alcançados por sua graça, aqueles para quem ninguém ligava, aquelas pessoas que eram inalcançáveis, os desprezados, os doentes. Jesus tocou e nos curou. E somente os restaurados e transformados por esse amor inigualável conseguem louvar em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo, queridos, encontre
os nossos corações abertos, prontos para Ele atuar e nos tornar verdadeiros imitadores de Cristo. E que nos conscientizemos que é tudo por Ele. Amém. Pode orar, amado. Senhor, grandioso, eterno, digníssimo e amantíssimo Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos ter deixado a tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Eu te peço, meu Pai, toque no coração de cada janelinha dessa sala, das pessoas que estão assistindo e nas pessoas que irão assistir posteriormente, Senhor. Derrame sobre nós, meu Pai, o seu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, para que possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Para que possamos, assim como Paulo, dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pai, nós temos ainda muito a aprender. Tem pessoas, Senhor, que precisam de cura, precisam de emprego, precisam de trabalho, precisam de tantas coisas, Senhor. Mas, acima de tudo, cura no Senhor das enfermidades espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a aumentarmos a nossa comunhão contigo a cada dia. Que daqui, meu Pai, saiamos com os nossos corações renovados. Que o Senhor seja declarado em todos os momentos da nossa vida, que o Senhor é o nosso Rei, aquele que manda e nós fazemos. Oh, meu Papai do céu, às vezes muitos desanimam, às vezes a gente desanima, Senhor. Mas eu te peço que nos dê sempre bom ânimo, para que estejamos reunidos, Senhor, para aprendermos mais sobre Ti a cada dia. Abençoa cada uma das pessoas aqui, Senhor. É o que te peço e agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Obrigado, amigo. Quando eu vejo um membro de igreja com uma linha de raciocínio precisa, no foco do tempo em que nós vivemos, me alegra muito. E tê-lo aqui na sala partilhando esse tipo de conteúdo para onde você vai, convidando essas pessoas para a vida no espírito, eu fico muito feliz, muito mesmo. Muito obrigado, viu? De verdade. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Eu também, pastor. Amo você. Amo cada uma dessas janelinhas aí. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque cada um de vocês existe. E vocês moram no meu coração. Não pagam aluguel. E aí de quem cobrar. Falando nele, liguei para Adevaldo ontem, rapaz. E ele tá com uma tosse muito intensa há 15 dias. Então, ele pediu para que nós orássemos por ele, para ele estar restaurado. Pastor Esmeraldo também está com dificuldades com o carro ainda e a dinâmica dele está absolutamente impedida que ele apresente a sala 57. Então, nós estamos aí com alguns probleminhas dos bastidores que serão resolvidos logo pela graça de Deus. Obrigado, amigo. Um abraço na esposa. Tenha um grande dia na presença de Deus, viu, amado? A todos vocês. Pastor, eu tava com saudade, viu? E passou mais de um ano para a gente se rever aqui. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Foi ótimo, amado. Foi ótimo. Deus te abençoe. Muito obrigado Amém. mesmo, de verdade. Bom dia. O seu áudio está fechado, não se preocupe, tá bom? Esse primeiro momento aqui é só para eu orar por você mesmo, tá bom? Eu peço que você feche os olhos comigo
e toda a sala vai interceder por você. Vamos orar, filho. Pai bondoso, eu estou com a Vani na minha frente. Eu não sei aonde ela mora, não sei quem ela é, como uma pessoa que eu tenho algum tipo de relacionamento, a não ser aqui na sala 57. Não sei quais são as situações dentro dessa casa onde ela mora, as características desta família, mas nesse momento eu quero colocá-la, Deus, diante do Senhor e pedir saúde para a tua filha, saúde para o corpo dela, saúde para a mente dela, para que ela seja restaurada e hoje feita uma nova criatura para esse dia. Sobretudo, Espírito Santo, eu rogo por ela para que o Senhor a encha com o teu poder, para que ela vibre com a obra do Senhor, para que ela ame Jesus Cristo acima de todas as coisas, que ela se prepare para a vinda dele como nunca antes e prepare outros para serem conduzidos para o reino de Deus. Por favor, visita os familiares dessa tua filha. Não sei com quem ela mora, em que circunstância ela mora, mas a todos que estão ligados intimamente no círculo familiar, abençoe-os, ó Deus. E que nesta manhã, esta oração encha o coração desta tua filha de alegria, da certeza dos teus cuidados, que ela entenda o chamado de não ser desse mundo, que ela aceite a provisão do Senhor de que nada é dela, que ela seja uma fonte de esperança para outras pessoas conhecerem Jesus, porque ela foi resgatada, alvejada, limpa pelo sangue do Cordeiro, numa obra maravilhosa realizada pela graça do Senhor. Batiza a Vani com o teu Espírito, Deus. Batiza a tua filha com o teu Espírito e revela na retina dessa tua filha a pessoa de Jesus. É no nome precioso dele que eu oro, eu peço e que eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, orando nesta manhã com a Vani. Deus a abençoe, a guarde e a proteja sempre em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, né, irmã? Receber assim uma intercessão. A senhora pode abrir a câmera? Eu queria ter uma palavrinha com a senhora. Enquanto isso, Fran, eu vi você aqui. Está escrito Fran, tá? Se prepara aí que eu vou chamar você, tá? Fran. É assim que está escrito, viu? Isso aqui, irmãos, a gente faz porque nós queremos que vocês sejam intercessores. Literalmente, intercessores. Homens e mulheres que têm o prazer de se ajoelhar e clamar pela vida de pessoas. A sala é literalmente uma sala de aula, irmãos. A gente tem aqui a pretensão de ensinar processos mesmo. E, e é importante você entender o que a gente faz aqui. Fran, minha filha, tudo bem? Fran. É você que está com uma camisa branca. É de Você tem amarelinho e preto no final da sua blusa. É você mesmo. Fran, eu vou orar por você, tá? Vou estender você na tela e dizer que é uma alegria, Fran, ter você aqui, tá bom? Que Deus a abençoe ricamente. Obrigado por fazer parte dessa sala, estar aqui, acreditar que a gente tem feito uma grande obra para o Senhor aqui todos os dias. Feche os seus olhinhos que eu vou colocar você na frente, na presença do Senhor. Bondoso Deus e Pai, nesta manhã eu separei este tempo para orar por 3 pessoas. Uma foi a Vani e agora eu estou orando pela Fran.
Que o Senhor a abençoe, Deus. Ela tem um coração que ama o Senhor. E ela tomou há anos a decisão de servi-lo como Senhor e Salvador. E tem passado por dificuldades. Todos nós passamos. Às vezes eu acredito que no coração da Fran passa as perguntas do porquê algumas coisas, por que não poderia ser diferente, as dúvidas que podem sobressaltar ao seu coração. Ela é um ser humano como qualquer outra pessoa. Mas eu peço a Ti nessa manhã, Deus, que o Senhor mantenha a Fran firme no caminho do Senhor, firme no caminho do Senhor, que ela nunca desista de Jesus, em momento nenhum, seja qual for a aprovação dessa tua filha, que ela nunca desista do Senhor, que ela mantenha firme a fé. Eu quero rogar por sua família, Deus. Eu não sei qual é a configuração da família dela, mas que o Senhor a abençoe, que o Senhor guarde essa tua filha e o seu núcleo familiar mais íntimo. Eu vou orar pela igreja onde a Fran frequenta, que ela continue sendo uma bênção naquele lugar, compartilhando o Espírito Santo com sua experiência com aqueles irmãos queridos lá onde ela todo sábado vai adorar ao Senhor e clamar pela unção na beleza da santidade de Deus. Se há alguma coisa que aflige o coração da Fran essa manhã, Deus, acalma o coração dela e diz que o Senhor já está lá na frente resolvendo para ela aquilo que ela muitas vezes acha que não tem solução. Às vezes nós temos essas questões de nossa vida mesmo. Batiza a Fran e todos os seus com o Espírito Santo e amado Espírito Santo, faz da Fran uma experiência viva, transformadora, real da obra redentora. O Senhor chamou a Fran para não ter nada nesse mundo, que ela tenha no coração que ela não é desse planeta aqui e que tudo que ela tem deve ser para o serviço, porque ela foi resgatada, alvejada, limpa pelo sangue do Cordeiro. Batiza tua filha com teu espírito, que o coração dela se alegre nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fran, que alegria poder orar com você nessa manhã. Abre o seu áudio, por favor. Fabi, você está com a sua filha, eu acho, né? Deve ser a sua filha. Então se prepara aí que eu vou chamar você para orar daqui a pouquinho. Fran, e aí? Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Você mora onde? Eu moro numa cidadezinha bem pequena chamada Vila Boa, E em qual estado? é Goiás. Goiás. Quantas pessoas tem aí Vilas Boas? É Vila Boa. Tem acho que 4.000 e pouquinho, bem pouquinho. É um lugarejo mesmo. Tem igreja aí? Bem pequena, pastor. Eu morava em Brasília, né? Aí eu Aham. vim para cá e eu fiquei meio triste porque a igreja aqui bem pequenininha e pouquinho membro, né? Eu conversei com você no Together que teve um, Ah, é verdade. Que legal. Falamos mesmo no Together agora recentemente, não foi? foi. Que legal. E Que legal. aí E aí a igrejinha aqui é bem pequenininha e realmente precisa de missionários. Amém. Como é que você se sentiu recebendo essa oração? Aí eu estava aqui orando, né, pedindo para o Espírito Santo que eu tenho vivido conflitos e ao mesmo tempo é, Deus me mostra o tempo todo que Ele está comigo, né? E é como você orou mesmo, tipo, eu não tenho nada, mas Deus me proporciona tudo. Tudo na quantidade certa, no tempo certo. E eu tô aqui literalmente pela fé. Aluguei um consultório e aí fico esperando o dinheiro até do aluguel. E aí, às vezes, quando não aparece o paciente, eu falo, meu Deus, e hoje não apareceu. E aí é complicado. Mas aí Deus, na hora certa, ele sempre manda os pacientes e eu consigo
É Você faz primeiro. o quê? Você faz o quê como profissão? Eu sou dentista. Dentista. Aham. Muito bem. Alguma coisa a levou para esse lugar, uma mudança tão significativa assim, né? De Brasília para uma cidade com 4.000 habitantes, E, na dentista. verdade, eu que pedi para Deus me tirar de Brasília, porque lá eu estava vivendo uma loucura. E eu estava ficando doida. Eu falei, Senhor, me tira, me coloca em algum lugar que eu pare. Eu preciso parar. E eu não conseguia parar em Brasília. Você sentiu que Era muito. essa correria acelerada estava tirando você da presença de Deus, né, Fran? E aqui eu tenho, não consigo levantar às 4 da manhã para olhar as estrelas, coisa que há muitos anos eu não fazia. E você é casada? Eu estou em processo de divórcio há 2 anos. E tem filhos? Não, não tenho. Não. Muito bem, que desafio. Mas você fez a escolha certa, viu? É Deus em primeiro lugar. E se você sabe que essa loucura da cidade grande estava tirando da presença dele, tem que diminuir o ritmo mesmo. E o Senhor vai honrar essa atitude sua, vai te abençoar e você vai ter tudo que você precisa aí. E a igreja aqui também precisa muito, né? Eu entendo que Deus me colocou aqui com propósito, até na missão mesmo, Não, para esse é o primeiro, viu? É, porque fazer a vontade de Deus é nosso propósito primário. Então você vai estar aí e você, na verdade, não é uma dentista, você é uma cristã disfarçada de dentista, isso mesmo. certo? Então, Isso. se aproprie disso e ganhe dessas 4.000 pessoas para Jesus. Amém. Amém? Amém. Você está na sala há quanto tempo, Fran? Olha, desde que eu me batizei, que eu assisto a sala. E quanto tempo que você está batizado? Eu me batizei em 2021. 21. Então, você entrou um ano depois que a sala começou a funcionar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nesses 21, 22, 23, 24, 25, 4 anos de sala, qual foi o momento mais marcante da sala 57 para você? Das que você acompanhou, qual foi o momento mais marcante que mexeu com você? Eu não sei lembrar assim, porque foram tantos. Eu sempre me toca os testemunhos da sala. Nossa, tem um testemunho que um testemunho que me tocou muito. Foi de um senhor que era espírita, né? Era do terreiro lá, porque eu já frequentei. Então Uhum. aqui tocou muito ver o poder de Deus na vida daquele homem. Que Foi ele entrou no dia do batismo do filho sim, dele, que a sim. intenção dele era matar o pastor mesmo. E aí foi onde eu vi as dificuldades que ele passou. Eu passei um caso que o inimigo ele quer tirar a sua vida mesmo. E quando a pessoa está inserida nesse meio, nossa, o inimigo, ele tenta te tirar a vida de qualquer jeito, porque tá vendo o seu processo de conversão e ele não quer, né? Não, ele não quer perder ninguém, né? Quer perder ninguém. E da sala, qual o aprendizado que foi mais transformador para você? Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. Desses, qual foi o mais transformador para você? É a comunidade atrativa, para mim é fantástico. Essa ideia de pregar com a própria vida Sim, é um negócio importante, né? Estudo bíblico não é uma série de 20 estudos. Estudo bíblico é a sua vida exposta, né? Essa série de 20 estudos que a gente dá é para sistematizar ensino. sim. O verdadeiro estudo bíblico é a nossa vida, né? Obrigado pelo bom bate-papo. Espero que essa oração fale forte ao seu coração e tenha um grande dia na presença de Deus, tá bom? Muito obrigada. Vai muito cliente para aí hoje. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, viu? Amém. Te abençoe também. Muito bem, muito bem. É bom fazer isso. Sabe que você deve fazer isso, irmão? Dá para você fazer vídeo chamada assim, sabia? Poxa, prepara o ambiente, coloca o seu telefone lá, Andréia. Você que tem seu filhinho, que você cuida dele muito bem.
e que ele exige que você fique em casa e tal. Então você não tem muito essa possibilidade, André, de conexões externas, né? Mas se você abrir o seu celular, escolher pessoas para orar por elas assim, ó, face to face a face, você vai abençoar tanta gente, tanta gente. É maravilhoso. Eu vou chamar a Fabi aqui. Ô, Fabi, bom dia. É tu e acho que é a filhinha, né, Fabi? É, você agora vai segurá-la bem bonitinha aí, essa gatinha, tá bom? Eita, que bom, né, lindinha? E nós vamos orar agora, tá? Por vocês. Esta irmã, irmãos, é a Fabi. Nós vamos orar por ela. Pai bondoso, eu quero colocar a Fabi em tuas mãos. Ela está ali provavelmente, ou é com a irmãzinha dela, ou é com a filha. Nós vamos saber daqui a pouco. Na casa dela, escolheu entrar hoje aqui na sala 57, clicar neste link e assistir e adorar conosco. Eu a chamei para pedir a bênção sobre ela e essa criança que está com ela, e sobre a família dela, sobre essa casa onde ela mora, sobre as necessidades que esse lar tem. O lar da Fabi tem necessidades, Deus, tem necessidades reais, e que muitas vezes a Fabi não encontra recursos ou meios para satisfazer a todos as necessidades que ela tem. Mas mais importante do que ter tudo, fala para a Fabi que o mais importante do que ter tudo é ter tudo que temos para Deus. Tudo que temos deve ser do Senhor, Ele que nos deu. E nessa manhã eu peço saúde para essa família. Saúde para a família da Fabi, saúde para essa criança, para todos que moram nessa casa, para todos que estão agregados a Fabi no seu círculo de intimidade, na igreja onde ela frequenta. Eu peço libertação, Senhor, para a Fabi e para tantas outras pessoas que precisam de oração. Trazê-la aqui especificamente hoje, diferente do mosaico, que é muito bom, vemos 8, 9 pessoas aqui. Hoje eu quis orar separadamente. E o Senhor escolheu a Fabi para receber a bênção dessa manhã. Cubra a Fabi com o teu Espírito Santo. Dê a ela poder para resistir ao mal e permanecer ao lado de Jesus todo o tempo. Todo o tempo. Encha a Fabi com a graça do Senhor e que ela empreste tudo que tem. Que ela não tenha onde recostar a cabeça, porque ela foi encontrada na lama do pecado e foi alvejada, limpa, restaurada pelo sangue do Cordeiro. Batiza a Fabi com teu espírito, encha a Fabi da tua graça e da alegria de ser serva de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É bom orar, né, Fabi? Hein? Você abre aí o áudiozinho, clica no microfonezinho, nessa janelinha que eu mandei para você. É só clicar que você vai abrir o seu áudio, tá bom? Mais uma? Aí, pronto. Pronto. Bom dia, tudo bem, Fabi? Bom dia, tudo bom, pastor? Essa lindinha aí do sorriso lindo, como é que é o nome dela? Gilciana. Gilciana. Bom dia, Gilciana, tudo bem? Como você é linda, hein? Que, que cor maravilhosa vocês têm, viu? Eu acho preto lindo. É. Eu queria ser da sua cor, ainda sou meio clarinho. As pessoas, as pessoas me encontram, pastor, o senhor é bem moreno, né? Porque a luz fica aqui bem perto de mim, parece que eu sou mais claro, mas eu sou moreninho, né? Acho bonita a diversidade do povo, né? Branco, preto, amarelinho, cabelo ruivo, cabelo amarelo, cabelo preto, loiro, olho esticadinho, olho redondo, né? Boca grande, boca pequena. Como é bonito esse negócio, né? Como é bonito. Você é adventista há quanto tempo, filha? Eu sou adventista desde os 14. Houve um período que eu me afastei um ano, mas depois eu retornei. E eu tô aqui até hoje, graças a Deus. Amém. Você mora onde, filha?
Eu sou de Além Paraíba. E onde fica isso? Fica no sudeste de Minas, divisa com o Rio de Janeiro. Como é que é o nome da cidade? Além Paraíba. Tu mora em Além Paraíba e é em Minas. É Minas. É divisa Olha, com o Rio, é bem do lado. ela mora em Além Paraíba, divisa com o Rio e é em Minas. É Brasilzão, velho, de guerra, né? Eita, coisa boa. Continente, né? No continente a gente tem de tudo. Sei de Você- tudo. E pastor, a Ah, Jussiana, ela é minha irmã. Ela é um eu, milagre. Ela é um eu milagre. imaginei que pudesse ser. Por isso que eu falei, ou é filho ou é irmã. Por que que É ela é um, irmã. por que que ela é um milagre, filha? Olha, a minha mãe quer muito contar o testemunho dela. Eu acredito que em algum momento ela vai ter essa oportunidade. Mas a Jussiana é um bebê que veio meio Covid e foi um tanto complicado. E os médicos não deram nada assim para ela, sabe? E hoje ela está aqui para honra e glória do Senhor. Então, ela é um Ela, te- milagre. ela teve Covid? Minha mãe que teve. A sua mãe teve Covid. Minha mãe que teve, isso. Na gestação. E ela quer muito contar esse testemunho, se um dia se eu puder dar essa oportunidade a ela, dela contar, Sua mamãe que assiste realmente a, é um milagre. sua mamãe assiste a sala? Há muito tempo, ela e a minha tia, Sirene. Legal. E quem é o moderador de vocês? Eu não sei, pastor, porque eu comecei a assistir a sala tem 3 dias, para falar a verdade. Olha, bebezinho novo na área, bebezinho novo na área. Eu gosto disso. Eu comecei a assistir tem 3 dias. Minha mãe insistiu muito, minha tia também. Eles insistiram muito comigo, e aí hoje minha tia me ligou 6 horas e falou assim: entra na sala para você receber oração. E eu falei, eu acho que não vai ser eu, né? Aí quando você falou que ia ser 3 pessoas, eu falei, não vai ser eu. Mas foi. Deus, ele tem planos. Como E Deus. tem 3 dias que eu tô assistindo. Você sabe por que que eu chamei você para orar hoje? Não, Isso é, porque res- Deus, eu acredito que seja Deus, né? isso é resposta de oração. Tem quanto tempo que esses amigos, seus parentes, estão insistindo para você entrar na sala? Ó, Ah, já tem mais de uns 2 anos que eles estão insistindo pois é. comigo. Aí você vem no universo de 300 e poucas pessoas. Eu escolho você. Peço ao Espírito Santo para me dar a pessoa. É porque ele está dizendo assim, ô Fabi, é para você entrar e ficar, varoa. Amém. Você vê, Amém. vê como é que Deus é bom. Eu gosto dessas coisas, porque elas evidenciam que Deus é quem dirige essa sala aqui. Olha o que, foi a sua tia ou sua mãe falou? Que Foi você, que me ligou hoje foi minha tia. você entra, que você vai receber a oração hoje, não foi? Foi. Vocês acham que isso aqui é a casa, irmãos? Não Vocês é, acham né? que é a casa? Não é a casa, irmãos. Isso aqui é o mover do Espírito. É por isso que eu creio nessa sala aqui. Por isso que eu Amém. pago preço para ela existir todo dia, porque eu acredito que é Ele que move todas as coisas. O Rogério está ali olhando. Vocês não sabem o que é nos bastidores fazer essa sala rodar todo dia? Não é fácil. Não é. Mas eu creio que é o Espírito de Deus que move essas coisas. Entra lá, Fabi, hoje você vai receber a oração. Hoje nem dia de oração era. Oração é na segunda-feira no mosaico. Oração assim específica. A gente ora aqui todo dia, claro, né? Mas essa oração que eu paro para orar por alguém no mosaico. Como é que pode isso? Você acha que isso é por acaso? Hein, Sirlene? A Sirlene tá lá. É a sua mãe ou a sua tia? Sirlene é minha mãe, Sirene é minha tia. Olha, então, deixa eu ver se é essa mulher aqui que é tua mãe. Essa aqui. É ela mesmo, Aí sim, meu amigo. é a Aqui mãe. é a sua mamãe, tá vendo É a aí? minha mamãe. Vamos colocar uma ao lado da outra. Aí, ó, mamãe. Isso é bom demais, irmão. Pensa se isso aqui não é de Deus. Então, deixa eu ouvir a voz dessa lindinha aqui. Ô, dona Sirlene, abra seu áudio, mulher. É só clicar nessa janelinha que eu mandei para você. Eu vi uma outra pretinha linda sorrindo. Eu falei, é ela mesmo. Vai, abre aí o áudio. Acha o microfone, você vai conseguir.
Sirlene, deixa eu autorizar você. Pronto, vai ficar mais fácil. Agora é só você clicar no microfonezinho que abre. Vai. Com paciência, dedinho no microfone. Devagar, mulher, devagar. Sem, ner... Sem nervoso, Sirlene. Tenha calma, mulher, tenha calma. Vai lá Eu no não... microfonezinho. Aí, glória a Deus, aleluia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo bom? Que legal, né, Sirlene? Olha a sua filha aqui, ó, recebendo oração. Que bom, né? Fiquei feliz da vida, pastor. Ela realmente precisa de oração, que ela está no período de tomar uma decisão muito importante na vida dela. Rapaz, mas Deus é bom, hein, irmão? Deus é bom Deus é demais. maravilhoso. Quer dizer que a senhora escapou da Covid. Foi a senhora? Foi, né? Foi sim. E a senhora Eu estava tive grávida daquele bebezinho lindo ali. 8 meses, pastor. Jesus amado. E a senhora ficou muito aperreada com a Covid? Fiquei e eles não davam expectativa de vida nem para mim e nem para ela. É mesmo, Sirlene? Uhum. Jesus amado. É, Você foi porque chegou. foi no auge ali, né? Foi 2021 ali. Então, assim, Aham. praticamente a grávida não tinha, não tinha recurso, né? Uhum. Ou a criança ou a mãe, né? Um dos dois faleceu. E graças a Deus nós estamos aqui para a honra e glória de Deus. Quando eu Pastor, estava no hospital, eu vi mães, né, chorando lá porque tinha perdido o filho, tinha família porque tinha perdido a mãe com a criança e tudo. Foi um período bem complicado. você é mineira também? Sim, Sotaquezinho de carioca, hein? eu É acho que eu ali do trabalho lado. na parte do Rio, eu trabalho, fico muito na parte no outro estado, né, do lado ali, então deve ser por isso. É por isso. Daí com a carregadinha carioca. E você está há quanto tempo na sala, Sirlene? Tô desde 27 de julho de 2021. Que joia. A sala é o que é, porque gente como vocês não saem daqui e Sim, trabalham para que outros venham. Porque tem uns bonitos que vêm e descobre todas as bênçãos e vai embora. Mas quem captou a ideia fica porque outros têm que chegar. O terceiro dia da Fabi. nós insistimos muito com ela, foi o Espírito Santo mesmo que agiu, pastor. Não, eu tenho certeza, mas quando eu oro e entrego para ele, eu sei que ele age. E ele Sim, monta esses quadros aqui para dizer, ó, essa sala é dirigida pelo Espírito. Que bom, vamos contar esse testemunho? Quem é a sua moderadora? é a Liliane. Liliane, moderadora Isso, da sala, não é? sim. Então, Liliane Regina. a Liliane vai me colocar em contato com você para a gente colher o testemunho dessa sobrevivência abençoada e da bênção do que o Senhor derramou sobre você, tá bom? Amém, pastor, amém. Que legal. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu, Sirlene? Amém. Posso repetir, pastor? Irmã, diga, minha amada. Eu amo todos vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio muito mais em Deus porque todos nós na sala existimos. Fala aí, Amém. isso não é de Deus, é de Deus todo. A gente volta a falar, viu, lindinha? Amém, pastor, amém. Amém, que Deus te abençoe. Ô, Fabi, o que que você achou de tudo isso aqui? Como é que você encarou isso aqui? Sua mamãe junto com a gente, sua irmãzinha abençoada, a oração no momento em que você tem que tomar uma decisão bem específica. Bem Sua tia profetizou, falou, ó, vai que vai receber a oração hoje. Entendeu como você é especial, filha? é. Você. Pastor, assim, eu tenho orado a Deus a semana toda, falando para Deus assim, Senhor, abre minha mente, porque tem essas opções, né? Mas de todas as opções, eu quero fazer a sua vontade, né? Eu não quero viver mais nesse mundo desobedecendo, eu quero fazer o que o Senhor deseja que eu faça. E assim, parece que não abria minha mente, não conseguia ver, eu não consigo ver o que eu tenho que fazer, né? Uhum. E, e aí, hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, Senhor, eu preciso ouvir o que o Senhor quer que eu faça, né? E aí,
A minha tia ligou, né, e falou para mim entrar. E aí, quando o senhor estava falando sobre tudo que a gente tem não é pra gente, né? Não é nosso, né? E aí eu comecei a pensar, ainda não sei, ainda não está assim claro do que, para onde eu vou, o que eu vou fazer, mas está bem claro na minha mente que qualquer um dos dois não é para mim, né? E eu acho que era isso que o Espírito Santo queria me falar hoje, essa manhã. E eu agradeço a Deus, eu achei incrível essa oportunidade que ele me deu, né? Esse poder ouvir a voz dele tão claramente nessa hora da manhã. E eu agradeço a Deus muito por essa oportunidade. Nossa, vocês acreditam que eu tinha isso no meu coração hoje? E quando eu entrei na sala, eu ainda falei com o Rogério hoje. Falei com o Rogério, Rogério e Leila, quando nós oramos para abrir a sala, Fabi, que eu falei assim, senhor, se o senhor quiser quebrar tudo, mudar tudo de lugar, se tiver uma pessoa nessa sala que precisa hoje de algo especial para entender que é amado de Deus, cara, eu entrei com isso no meu coração hoje e essa pessoa era você. Amém, pastor. Deus é bom demais, né? E sabe por que que ele fez isso? Porque eu também precisava de algumas confirmações hoje. Amém. Nunca é em vão, né, pastor? O É Espírito você Santo é faz, incrível. você faz parte da minha oração. Amém. Amém. Que bom, que bom. Muito agradecido pela oportunidade de fazer tudo isso junto com vocês, permitir que o Espírito de Deus trabalhe tão maravilhosamente. Vamos orar para você clarificar ainda mais a sua decisão que você tem que tomar. Já entendeu? Qualquer uma das duas, nada é para você. Você não tem onde encostar a cabeça. Tudo deve ser do É, Senhor emprestado para a glória dele. Já entendeu? Então, já o que você entendi fizer, isso. se o que você fizer tiver esse norte, tudo que você fizer será autorizado por Deus. Amém. Amém. Pai bondoso, obrigado pela vida da Fabi, da sua irmãzinha, da mamãe, são sobreviventes. Uhum. Que a Fabi tenha clara evidência da escolha entre essas duas opções. É claro que ela tem que escolher a que for melhor dentro da logística, das necessidades, não sei exatamente o que é. Mas além disso, que ela entendeu tudo hoje. Nada é dela. Ela deve servir a Deus, glorificá-lo como rei, realmente curado, não como aqueles que rejeitaram o nome de Cristo. Por favor, abençoa a vida dela. E obrigado, porque ela é a terceira vez que entra na sala, que seja essa de muitas e muitas para a glória de Deus. Amém, Batiza Jesus. a todos aqui com teu Espírito e o amado Espírito Santo, obrigado por mais uma vez provar para mim, para todo esse povo aqui, através desse momento, que das outras orações feitas, que é o Senhor quem move todas as coisas. Glorificado seja o teu nome. Vai lá no consultório da nossa amiga, que oramos por ela aqui agora, da Fran, leva muitos, muitos clientes ali. Vai na Vani, que nós oramos por ela, o Vani, que o Senhor também a abençoe. E eu quero orar por todos que não foram separados aqui, seja no YouTube ou no Zoom, que recebam a bênção do Senhor e de modo especial. Eu rogo pela minha esposa, que está deitadinha, está adorando conosco, está ouvindo a sala. Restaura a saúde dela, Senhor, e a abençoe com teu Espírito também. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Fica com Amém. Deus, viu? Amém, pastor. O senhor também. Que Deus fortaleça o senhor também, a sua esposa. Que vocês continuem sendo parte visível de Deus na vida das pessoas, viu? Amém. Fica com Jesus, tá? Amém. Tchau. Tchau. O que você sente depois de tudo isso, hein, Claudiana? Você não consegue perceber claramente a presença de Deus assim? Eu sinto. Em Ilza Cruz, você não sente a presença de Deus quando a gente vê coisas assim? Né, Lucirene? Eu sinto muito a presença de Deus quando ele move peças assim, de maneira tão específica. Você sente a presença de Deus, Ax?
Em Ariagna, em André, ou Marisa Francisquini, na verdade, desculpa, filho. Você sente a presença de Deus, André, quando você vê Deus movendo as peças tão especificamente assim? Tá, você quer, deixa eu fazer uma coisa, só um pouquinho. Abre aí, você falou uma coisinha que eu queria ouvir. Sim, pastor. Acho que não abri. Abriu, estou ouvindo você. Domingo eu fiz uma chamada de vídeo. Um compadre nosso ia passar por cirurgia na segunda-feira de câncer, para eliminar um câncer. Daí nós fizemos um esforço para tentar ir lá, em outra cidade, nós não conseguimos. Daí eu disse, vamos fazer uma chamada de vídeo, então, eu e meu esposo. Ele é uma pessoa muito especial para nós, sempre esteve do nosso lado, né? Edindo do Pedro. E foi muito bom mesmo, pastor. E a voz da gente embarga, a gente se emociona junto. A gente mostra o quanto a pessoa é importante, né, pastor? Sem aquele gesto de carinho, né? Sem querer nada em troca, somente o bem do próximo, né? E é momentos assim que a gente sabe que vai ficar gravado, né? E graças a Deus deu tudo certo na cirurgia do nosso amigo. Ele ainda está na observação lá no hospital, na recuperação, mas está tudo correndo bem. Se Deus quiser, ele vai eliminar totalmente Como é que está esse seu câncer. filhão? Tá bem. Eu queria muito aproveitar a oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus pela pedido na justiça que nós tínhamos de uma cirurgia que pode melhorar muito a vida dele. Conseguimos. E alguém bateu na minha porta justo agora. Só um Ah, minutinho. eu vou ativar o mudo enquanto você atende, tá? Veja aí. Ela, irmãos, a André, ela tem um filho especial completamente dependente. E ela dá a vida para cuidar desse menino dela. É lindo. Ela já contou o testemunho dela aqui. E eu admiro muito, sabe? A Andrea, ela tá sempre aqui na sala, tá sempre disponível. Um negócio muito legal isso, né? Então, eu gosto sempre que posso orar por ela e pedir a bênção sobre a vida dela. Ore por ela. Agora ela conseguiu uma cirurgia, falou ali, que vai facilitar a vida. Filho cadeirante, especial, completamente dependente. E o amor que essa menina destina para esse garoto é um exemplo de Deus, assim, para mim. Eu admiro muito mesmo, muito, muito, né? É um negócio fantástico. Volte aqui, filhinha. Já deixaram você ficar com a gente de novo. Abre o seu áudiozinho aí. Então, a cirurgia, então, tudo foi Deus que, como eu posso dizer, Pode, foi pode Deus, deixar lá. Deixa lá, depois tu atende, então. Pode falar. tudo foi Deus que organizou a cirurgia. Ah, tá, o cara já foi. Foi Deus que organizou, pastor. Foi assim, era para ser em Porto Alegre, nós não estávamos conseguindo nem orçamento para nós conseguir ver judicial. Daí o que que aconteceu? Ah, eu vou tentar. Já tinha tentado com dois, três profissionais em Passo Fundo, em clínicas, e o Espírito Santo me disse: procura na outra clínica. Me deu o nome. E eu liguei, eu disse: olha, eu sei que vocês não têm profissional para fazer isso, que vocês não conseguem, mas eu preciso de um laudo que vocês não têm, para me apresentar para a Defensoria Pública. Daí o responsável lá disse: eu vou conversar com o pessoal da equipe. Se não tiver, e a gente dá um jeito de conseguir esse papel para ti. Ele me retornou, só que, diferente disso, ele disse que sim, que tinha um profissional em Passo Fundo, que é 1 hora de viagem daqui, e Porto Alegre é 4 horas de viagem daqui. O que que muda? Meu esposo vai poder estar junto, eu, né, não vou poder, não vou ficar longe, e é tudo mais fácil, mais pertinho, né?
para retorno, para acompanhamento, tudo é mais próximo, né? Como é que é o nome do É, seu filho e do seu esposo? é o Pedro Henrique, meu filho, e meu esposo é o Jairo. Então, daí a gente conseguiu na justiça, ganhamos essa resposta, acho que faz uns 10 dias, graças a Deus. E vai ser dia 11, num sábado. Então, dia 10 você avisa a gente para a gente orar aqui. Para este sábado, no outro, né? A gente já vai internar no dia 10 para fazer a cirurgia. Vamos orar por Essa isso? cirurgia é epilepsia, né, pastor? Vai ser colocado um aparelhinho Uhum. embaixo da clavícula, chamado VNS, que vai ser ligado ao nervo vago para dar estímulos para parar as crises. Tem crianças assim que melhora até 70%. Uma, uma taxa pequena melhora até 100%. Vamos Mas orar assim, para que. Como é que é o nome dele? Pedro Henrique. Vamos orar para que o Pedro Henrique faça parte dos 100%. Amém, pastor. Amém? Vamos orar por isso agora? Pai bondoso, Pedro Henrique, ele tem muitas dificuldades. Uma delas são essas crises de epilepsia que são recorrentes e preocupam muito a Andréia, incomoda muito a vidinha dele. Vai fazer uma cirurgia dia 10. Parte das pessoas que fazem essa cirurgia melhoram 100% dessas crises. E eu rogo que este seja o caso do filhinho da. Batiza o corpinho dele com o teu espírito, prepara os médicos e que este procedimento o livre dessas crises 100%. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, viu, filha? Grande abraço, um grande dia na presença de Deus. Bom isso, não, irmãos? É bom. Se eu pudesse, eu ficava aqui, sinceramente, a manhã inteira só fazendo isso, que é bom. Deixa eu chamar aqui, ó. Só para retificar, viu? Marisa Francisquini, eu te chamei de Ariadne, desculpa, tá, meu anjo? Bom dia. É porque é nome demais, né? É gente demais. Que bom, irmãos, que bom, que bom. Orei. Meu dia vai ser melhor por isso. Muito melhor por isso. Quando Deus mostra que Ele está cuidando e dirigindo tudo, é bom demais. Dona Leila, vamos embora? O dia precisa avançar, minha filha. É ou não é? É verdade. Eu tenho. Precisavam. E o senhor não mostrou o nosso programa de sábado. Porque eu quebrei tudo. Sim, Porque, porque eu quebrei tudo hoje. Eu tinha que achar a Fabi para mostrar para nós que é Deus quem cuida desse negócio. eu vi, eu estava aqui pensando, poxa, tudo prontinho, e aí o Espírito Santo trabalha de uma forma poderosa. Isso a gente tem que aprender essa mobilidade, sabe? E teve uma mulher aqui, Leila, que ela esperou 5 vezes, o testemunho dela marcado. 5 vezes foi alterado e ela não entrou. E ela esperou pacientemente. No dia que o testemunho dela entrou, foi fantástico para uma pessoa que ela precisava. É, eu amo o Senhor nesses movimentos que ele faz. Eu amo. Minha filha, qual desses dois eu coloco você como anfitriã mesmo? É o que está com a imagem aberta. Eu esqueci Ah, de escrever o PC, não foi? é, foi aí, eu não sei qual é, mas agora você já é dona da pipoca, porque Leila, parece que eu ouvi alguém dizer um bom dia com alegria, mas daquele a todos os pulmões. Deixa eu ver mesmo se aconteceu, peraí. Liberando o áudio. Bom dia com Bom dia com alegria. alegria! Bom dia! Bom dia.